Fala pessoal, eu não sei se você acompanhou os meus dois vídeos anteriores, mas eu estou respondendo aí três perguntas que me fizeram num evento remoto que eu participei no ano passado, em novembro do ano passado, se eu não me engano, chamado Segundo Simpósio Internacional Online de Ciências do Exercício e do Esporte. Então recebi lá três perguntas que eu não pude responder durante o evento, e essa é a resposta à pergunta número 3. E a pergunta dessa vez é do Matheus Barros. Matheus, vamos lá, a pergunta é a seguinte: Tuxê, a prescrição feita pela PSE pode ser considerada individualizada? Matheus, assim como a pergunta dos seus outros dois colegas, do Hudson e do Henrique, é uma pergunta que tem algumas nuances. Não que vocês foram maldosos na pergunta, mas como eu tive tempo para poder ler a pergunta com calma, para poder formular a resposta, eu tenho que considerar algumas outras variáveis, né? Então eu considero inicialmente que a PSE é mais uma ferramenta para quantificação e monitoramento do treino do que para prescrição individualizada do treinamento. E vou tentar me explicar, tá? Ou seja, considerando as características do atleta, considerando as suas necessidades, fragilidades, potencialidades, o que ele precisa desenvolver, o que ele precisa corrigir, você monta a sua periodização e depois você chega até a sessão de treino onde você prescreve o seu treinamento. Você prescreve o seu treinamento e às vezes o treinador tem a dúvida que é a seguinte: poxa, será que a carga que eu prescrevi, que a gente chama de carga externa, foi realmente o que aconteceu? Que tipo de manifestação, que tipo de efeito ela causou no organismo, na aprendizagem do meu nadador, do meu atleta? Por isso que a gente tem alguns mecanismos de controle da carga interna e a PSE é um desses exemplos. Então, inicialmente, eu diria para você que essas ferramentas como a PSE servem muito mais para poder confirmar aquilo que você fez, aquilo que o seu atleta fez, do que realmente para você prescrever treino. É lógico, Matheus, que o treino, de uma maneira geral, a gente tem a ideia de eu prescrevo o treino é realizado, eu avalio o treino, quer dizer, eu julgo aquilo que foi feito para eu tomar a decisão da continuidade do processo. Então pode ser que em alguns momentos a PSE, algum outro método mais invasivo, em conjunto com diversas outras variáveis, possa te ajudar a prescrever uma nova sessão de treinamento. Mas eu tenho algumas considerações antes de a gente chegar nessa conclusão. Então vou trazer um exemplo aqui para poder tentar ficar mais fácil para a gente. Vamos supor que você tenha dois atletas ou dois grupos de atletas e você tem lá uma sessão de treinamento e eles fazem essa mesma sessão de treinamento. E depois você percebe que as respostas deles, a PSE deles é diferente. Para um dos atletas a resposta foi adequada e para o outro a resposta foi que o treino foi muito fraco ou que o treino foi muito intenso. Aí a grande questão é, se essa diferença, dependendo da diferença, ela for muito grande, será que realmente esses dois indivíduos deveriam estar fazendo o mesmo treino? Será que não foi um erro de prescrição de treinamento? Porque a palavra-chave, o ponto-chave da sua pergunta é prescrição individualizada do treinamento. Se os atletas fazem a mesma sessão de treino, significa que eles têm as mesmas necessidades a serem desenvolvidas, têm as mesmas fragilidades, competem na mesma distância, têm a mesma experiência, os mesmos erros técnicos, os mesmos problemas? Possivelmente não, sabe, Matheus? É lógico que para poder facilitar a vida do treinador, e eu entendo que prescrever um treino diferente para cada um dos atletas seria algo extremamente complicado, a gente tem essa condição onde os atletas fazem a mesma sessão de treino. Mas possivelmente alguns dos atletas estão se beneficiando disso e alguns atletas estão tendo algum tipo de prejuízo, ou porque o treino está muito fraco ou porque o treino está muito intenso. Então, o que eu entendo como uma prescrição individualizada do treinamento? Você considerar diversas variáveis antes do treino acontecer para que o treino realmente atenda uma necessidade do seu atleta. Então, o volume de treinamento que ele realiza numa sessão de treino, num microciclo, num mesociclo, a forma de distribuição das zonas de intensidade, como respondi na pergunta anterior, se ele está utilizando métodos mais contínuos, métodos mais intervalados, depende de um conjunto de variáveis que vão determinar realmente que o treino seja individualizado. Não adianta todo mundo fazer o mesmo treino e você só diferenciar o que os atletas fazem em função, por exemplo, do descanso que eles têm, da velocidade que eles deveriam nadar, né, do tempo que eles têm que realizar a série. É lógico que essa é uma maneira de você individualizar, mas a prescrição em si individualizada leva em consideração um conjunto de características anteriores. Qual foi o desempenho deles na temporada anterior, sabe, são muitas variáveis que devem ser consideradas. Então, para poder concluir, Matheus, eu trago para você a ideia de que a PSE ou qualquer outra ferramenta de monitoramento e de controle do treinamento, mesmo as mais invasivas, elas são para você monitorar o treino.
Então, como eu disse, considerei as características do meu atleta, fiz a minha periodização, estou prescrevendo as minhas sessões de treinamento para poder alcançar os objetivos que o meu atleta precisa para melhorar o desempenho dele. Tudo bem, mas eu pensei, prescrevi, foi realizado e eu estou avaliando. A PSE está me ajudando nessa parte da avaliação. Ela pode me ajudar a tomar decisões, mas o treino ele foi individualizado porque eu considerei um conjunto de outras variáveis. E dependendo da situação ao longo do processo de treinamento, se você perceber que o atleta começa a fugir demais daquilo que você está prescrevendo para baixo ou para cima, pode ser realmente que a PSE nessa condição te ajude a individualizar as suas sessões de treinamento. Porque ela vai fazer você repensar aquilo que você tinha planejado para o seu atleta. Mas eu considero que a PSE por si só não torna o treino do nosso atleta individualizado. Mais uma vez, lembre-se que você tem essa resposta mais detalhada, inclusive com indicação de referências lá no meu site. Espero que tenha atendido aí as questões do Hudson, do Henrique, do Matheus e até uma próxima, pessoal. Um abraço. Se esse vídeo foi interessante e importante para você, se tirou alguma das suas dúvidas, você precisa conhecer 3 cursos que tem lá no meu site. Um curso é chamado Introdução ao Treinamento Esportivo, e depois eu tenho um curso chamado Treinador de Natação e a Periodização do Treinamento Esportivo, que é dividido em partes 1 e 2. Nesses 2 cursos eu discuto com muito mais profundidade, com muito mais exemplos, os temas que foram discutidos aqui nesse vídeo. Acesse lá o meu site, onde você tem acesso a um conjunto de outros materiais, como vídeos, textos, podcasts. Eu tenho certeza que esses materiais podem te ajudar. Um grande abraço.